Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Outra vez, seja bem-vindos aí do outro lado. Você, irmão jogador que nos apoia com a sua presença, a sua audiência, significa muito para nós. Ontem lucramos o palpite aqui do canal e para todo mundo que está no chat, a gente fez 15 mil kwanzas. Eu pessoalmente fiz 15 mil kwanzas só em jogos ao vivo. Fomos apostando no primeiro tempo, no segundo tempo. Arriscamos, sim, arriscamos, não existem apostas 100% seguras, mas é uma nova dinâmica que a gente arranjou de procurar faturar mesmo com a ausência dos jogos das principais ligas. A gente está apostando nos jogos ao vivo, nas ligas do submundo, que claramente ninguém conhece muito sobre eles, mas a regra geral é a mesma. Apostar em jogo ao vivo, a gente entra quase no final do jogo, quase no final do primeiro tempo, quase no final do segundo tempo, e a regra não muda muito, então a gente tem lucrado muito desde já há 3 dias, mas ontem foi a primeira vez que a gente fez mais de 10 mil kwanzas em um só dia em jogos ao vivo, quase 10 minutos de apostas apenas, o jogo termina e temos dinheiro na conta. Mas hoje estamos aqui para falar de hoje. 16h30 temos Liverpool de Montevideo contra Cerro. Estamos aqui diante do oitavo contra o 14º colocado da tabela classificativa do Campeonato Uruguai, assim que está certo. Encontramos o Liverpool que venceu 2 vezes, não teve nenhum empate e perdeu 3, marcou 5 gols e sofreu 5. Vai enfrentar o Cerro, que vem com um histórico de 2 vitórias também, 0 empates e 3 derrotas. Igualmente, mas nos gols o Cerro marcou 6 vezes e sofreu 9. Já nos confrontos diretos o Liverpool venceu 2 vezes, teve 2 empates e o Cerro venceu apenas 1 vez dos últimos 5 confrontos entre estas duas equipes. E em dados complementares temos aqui um Liverpool que ganhou, empatou 8 dos últimos 10 jogos, teve ambas marcam em 15 dos últimos 16 e o Cerro venceu 12 dos últimos 12 jogos. E em confrontos diretos, Liverpool ganhou, empatou 8 dos últimos 9 confrontos contra o Cerro, teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75. E o primeiro número do nosso ID é o número 5, vai anotando até o final. E dito isso, a gente vai partir para as análises dos palpites do jogo seguinte. Às 17 horas temos Regas contra Japs 11. Não vai aparecer nenhum dados desta equipa porque o meu sistema não está a encontrar o jogo, mas ainda assim a gente vamos passar. São 18 horas, Regas contra Japs. O Regas nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1, marcou 11 golos e sofreu 8. Vai enfrentar o Japs, que nos últimos 5 venceu 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 9 golos e sofreu apenas 7. Nunca se defrontaram e por isso mesmo para este jogo a gente vai ficar com Regas ganha ou empata. E dito isto, o nosso segundo número do ID é o número 8. Feitas a apresentação das nossas equipes, a gente vai partir para as análises dos palpites do jogo seguinte. Temos aqui também um jogo que não está a aparecer, o Kuopion contra o Hércules na Finlândia. Está aqui, o Kuopion vem com um histórico de 2 vitórias, 3 empates e 0 derrotas, 11 golos marcados e 7 golos sofridos. Já o GJS Hércules vem com um histórico de 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas, 7 golos marcados e 20 golos sofridos. Em confrontos diretos teve um empate e o Hércules venceu apenas 1 vez. Enfrentaram-se apenas 2 vezes e o Hércules levou a melhor 1 vez e teve empate 1 vez. Mas para essa partida a gente vai fechar com Kuopion ganha ou empate. E dito isso, a gente vai partir para as análises dos palpites do jogo seguinte. Para você que está a se perguntar o que está a acontecer, não estamos a deixar o sistema processar devidamente porque estamos em fase de prova, como todo mundo
Todo mundo deve saber, todo mundo pelo menos que pertence à comunidade acadêmica, principalmente de universitários. É a época de provas e estamos em provas. Estou mesmo aqui aconchegado numa sala a fazer tudo isso muito rápido para não vos deixar sem jogos, sem palpites, para que vocês possam, para que nós possamos não perder um dia de trabalho, porque a gente vive das apostas, quer dizer, tem as apostas como fontes de renda extra, então não podíamos deixar de deixar vocês aqui sem vídeos, sem palpites, mas não temos muito tempo, então a gente vai correr com o tempo, de fato. E dito isso, vamos pular para o próximo vídeo, que também não sei se vai chegar a processar, mas ainda assim, o nosso terceiro número do ID é o número 0. Vamos correr para o quarto vídeo, para que a gente possa ver então se ele abrirá ou não. Ele também não quer abrir, é a segunda divisão da Suécia, Asteriska contra Stocksund. 18 horas, o Asteriskas vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, 9 golos marcados e 10 golos sofridos. Não temos tempos para aspirar, já dissemos, o sistema está um pouco lento, então a gente vai apresentar os jogos, vai deixar os ID e no final a gente vai deixar tudo bem nítido para todo mundo. Marcou 9 golos, sofreu 10, vai enfrentar o Stocksund, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empates e 3 derrotas, 11 golos marcados e 12 golos sofridos, então para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75. O quarto número do nosso ID é o número 7 e dito isso a gente vai pular logo para as análises dos palpites do jogo seguinte. Finalmente um jogo que processou 20h15, temos Valur QR Reykjavik contra Valur. Vamos ficar assim, QR contra Valur, que os nomes dos islandeses são um pouco muito complicados, mas pelo menos a gente tem aqui visualização dos jogos, dos dados, perdão. O QR vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, marcou 9 golos, sofreu 11, vai enfrentar o Valur, que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, 15 golos marcados e 6 golos apenas sofridos. Em confrontos diretos, o QR venceu uma vez, teve 2 empates e o Valur venceu 2 vezes. Dados complementares, encontramos aqui um QR que teve mais de 2 golos e meio em 4 dos últimos 5 jogos, teve a mais marca em 8 dos últimos 9 e o QR sofreu o golo primeiro em 3 dos últimos 4. Já o Valur não venceu 6 dos últimos 8, teve menos de 2.5 em 6 dos últimos 7. E nos confrontos diretos, o Valur venceu 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8. O Valur marcou o primeiro em 5 dos últimos 5. E o Valur venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Mas antes, o nosso quinto número do ID é o número 8. E desta feita, a gente vai para o jogo seguinte. 21h35, temos então Atlanta contra Defensores United, a contar pela segunda divisão do campeonato argentino. Para você que chegou até aqui, deixe seu like, a gente pede de coração, porque isso nos ajuda de fato a crescer aqui no YouTube. Temos aqui um Atlanta às 21h35. O Atlanta vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empates e 2 derrotas, marcou 4 golos, sofreu 5. Vai enfrentar os Defensores Unidos, que vem com um histórico de 0 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, marcou apenas 2 golos, sofreu 6. Em confrontos diretos, o Atlanta venceu uma vez e os Defensores United venceram também uma vez. Dados complementares, o Atlanta venceu 3 dos últimos 4 jogos. A Atlanta marcou primeiro em 3 dos últimos 4, já os Defensores Unidos ganharam e empataram 6 dos últimos 7, teve ambas marcam em 4 dos últimos 5. Defensor sofreu o golo primeiro em 4 dos últimos 5 e teve mais 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar com o Atlanta, ganha ou empata. O sexto número do nosso ID é o número 1 e dito isso a gente vai pular em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa, a contar para o nosso dia, que dia é hoje? Ok, dia 3, a contar para o nosso dia 3 de junho de 2024. Não se esqueça, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante e não custa nada. Muito bem, para o nosso palpite final temos então aqui 16h30, Liverpool contra Clube Atlético de Cerro.
ficamos com mais de 1,75. E às 21 horas temos então o Atlanta contra Defensores United, ficamos com exatamente 4 golos, não pode haver exatamente 4 golos nessa partida. E dito isto, a gente vai partir para o próximo palpite, porque temos um bingo hoje. Além desse palpite, o palpite do dia, teremos um bingo, e o bingo é necessariamente este aqui. O nosso bingo de hoje é praticamente a mesma coisa, 16 horas e 30, Liverpool contra o Cerro, mais de 1,75, 21 horas e 35, menos de exatamente 4 golos, ou seja, menos de 4 golos está muito bom para esta partida. E às 18 horas temos então a Sirisca contra Stocksounds. Ficamos com a Sirisca marca um golo nessa partida pelo menos. O ID é este que vai aparecer aqui. Dito isto, a gente vemos em tela cheia para finalizar. E não se esqueça, faremos os possíveis de até 18 horas publicamos o vídeo de amanhã para evitar esses constrangimentos de publicação em cima da hora. Mas agradecemos a sua audiência e vemos então assim em lá 20 horas da noite. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.